Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Sim, faz um tempão que a gente não grava um diário de leitura e na verdade ele tá voltando como parte do nosso retorno do Clube Ictus. Sim, você já deve ter ouvido aí o nosso editorial e também o nosso prefácio do livro Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho, do autor Russell Moore. Nos 2 episódios a gente explicou que o Clube Ictus está voltando. Sim, estamos voltando num formato diferente e uma das partes dessa experiência literária junto com vocês é justamente esse diário de leitura que tem como pretensão passar aí capítulo a capítulo junto com vocês nessa jornada ao longo do livro. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que foi o capítulo 1 do livro, O Fim do Cinturão da Bíblia. Eu imagino que vocês já tenham lido esse capítulo, inclusive vai ficar muito mais legal que vocês tenham de fato lido, e se você ainda não leu, fica a recomendação para você comprar o seu exemplar lá na nossa lojinha do Ictus. Acesse aí ictus.com.br/Amazon e você vai encontrar o livro Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho. Espere esse livro chegar na sua casa, lê o capítulo 1 e aí sim ouve esse episódio porque, enfim, eu vou conversar sobre como foi a leitura dele e algumas coisas que mais me chamaram a atenção. A ideia é justamente essa, trazer um diário da minha leitura e conversar com vocês sobre tudo que a gente aprendeu nesse capítulo. De início, o Moore se espanta ao descobrir um pastor que discordava da Bíblia. Olha só que coisa, né? Ele estava participando de um evento lá e aí ele perguntou para esse pastor se um cristão poderia ser possuído por um demônio ou se ele era de alguma forma protegido pela habitação do Espírito Santo. E se assustou ao receber a resposta: demônios não existem. Na página 24, o autor diz: na época em que vivemos, a existência literal de anjos e demônios não seria aceitável. Foi a primeira vez que encontrei ao vivo alguém que sabia o que a Bíblia dizia, mas simplesmente discordava. E ele era pastor. A gente já falou um pouquinho na apresentação desse livro o que é o tal do cinturão da Bíblia. E o autor aqui diz que o problema da época do cinturão da Bíblia é que a cultura geral só queria os valores tradicionais, não o cristianismo completo em sua essência. O cinturão da Bíblia pode ter ruído na sociedade, no sentido em que a sociedade, não toma mais a ética cristã como parâmetro, mas ele ainda existe. Em outro grupo, mas existe. Ele sobrevive em muitos grupos cristãos, liderados por pastores que abraçaram a cultura em detrimento da palavra de Deus, infelizmente. Olhando para o passado, o autor percebe que essa guerra contra a cultura começou pelas artes. E é interessante que é meio que sempre assim, né? No caso dele aqui, mais especificamente a música. Começou, na verdade, como uma celeuma que causou uma cisão entre as gerações. Foi meio que o início do nós contra eles, que aliás impera até hoje, né? A gente pode até achar ruim, mas em muitos aspectos a contracultura, essa que separou as gerações, estava certa. Os desvios de caráter estavam e infelizmente ainda estão arraigados na cultura da nossa sociedade. Como alguns exemplos, a gente tem o racismo, o assédio sexual, desigualdade entre os gêneros, uma injustiça sistêmica. Na década dos hippies e da chamada Era de Aquário, uma minoria barulhenta ganhou voz frente a uma minoria silenciosa. Mas essa minoria não deixou de existir, não. Ela só permaneceu silenciosa mesmo. E ainda é assim nos dias de hoje. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que os 2 grupos existem e que, de alguma forma, eles precisam coexistir no mesmo espaço físico. E mais do que coexistir, seria muito bom que eles convivessem pacificamente. O Moore fala um pouquinho também sobre o arrebatamento nesse capítulo 1. Ele diz: sempre presumimos que os nossos amigos incrédulos entrariam em pânico quando vissem nossas roupas na calçada ou quando passassem pelos estacionamentos vazios das igrejas a caminho de um restaurante para tomar um café da manhã caprichado no domingo. Nunca questionamos essa premissa.
jamais cogitamos que eles poderiam se sentir aliviados depois que partíssemos. Diante da imparável revolução cultural, grupos religiosos improváveis formaram uma aliança para tentar preservar um mínimo de ética na sociedade. Evangélicos, católicos, mórmons, judeus, até agnósticos e ateus conservadores se uniram em prol dos ditos valores familiares tradicionais. No entanto, não tinha mais jeito, os tempos tinham mudado. O curioso, mas nada surpreendente, é o que eu chamo de movimento pendular, que funciona em quase tudo, tá? E na cultura da sociedade não é diferente. Falando um pouquinho sobre a questão do aborto, o autor diz o seguinte: as pesquisas de opinião demonstram com bastante consistência que os jovens estão mais dispostos a se identificar como pró-vida do que a geração anterior. Não é curioso isso? Esses mesmos jovens que a gente olha hoje em dia e fala que geração perdida, um bom grupo deles pró-vida. Ou seja, sempre que alguma coisa muda para o lado oposto ao da maioria, seja um discurso, uma ideia, uma posição política, uma moda, um padrão qualquer, e funciona até para o sucesso de um time de futebol, por exemplo, que parece que nunca mais vai perder o seu protagonismo. Em algum momento, essa mesma ideia nova começa a ganhar os seus críticos, a ser severamente questionada e, consequentemente, essa certeza começa a perder terreno, a ideia contrária volta a ganhar força e o pêndulo começa a voltar para o outro lado. Você pode pensar também como uma roda gigante. Um dia a coisa está lá em cima, no outro dia ela está lá embaixo de novo. A dúvida que eu tenho é se esse pêndulo vai oscilar para sempre entre os extremos ou se em algum momento ele vai estabilizar num centro neutro. Ou seja, voltando para a cultura geral, será que daqui a 1 ou 2 gerações a gente não vai ver o retorno ao que hoje nós cristãos chamamos de valores tradicionais na sociedade e que a geração atual tanto repudia? Não sei, o tempo dirá. Mas a gente vive nos dias de hoje, né? Então, a gente tem que focar no que nos cabe, aqui e agora. O meio cristão parece estar vivendo um tempo complicado. O Moore afirma que muitos presumem que uma ala da igreja está assumindo uma posição esquerdista, sobretudo nas questões polêmicas referentes à moralidade sexual, como aborto, casamento, família e até mesmo, cada vez mais, liberdade religiosa e relação entre igreja e Estado. Segundo essa narrativa, estamos perdendo os nossos jovens e os ganharíamos de volta se abrandássemos nossos pontos de vista em relação ao sexo. O caso é que parece não adiantar muito esse esforço de tornar o cristianismo mais palatável para a cultura. Isso porque nem os cristãos conservadores, nem esses cristãos que se adaptaram aos novos tempos são bem vistos pela cultura vigente. Ela simplesmente não acolhe mais o discurso cristão, por mais que a gente tente se adaptar a ela. Na verdade, ela permanece cada vez mais reativa. Você já deve ter vivido situações em que não importa o que a gente faça ou fale, a gente vai ser criticado simplesmente porque é cristão. O Moore traz um exemplo interessante sobre isso. Quando evangélicos adotam filhos, a esquerda secular os acusa de roubar as crianças para a doutrinação cristã. E quando não adotam, as mesmas vozes os acusam de se importar com fetos sem prover lares para as crianças indesejadas depois que nascem. Mas isso não é nada novo não, o próprio Jesus já vivia essa perseguição no seu tempo, quando ele lidava, por exemplo, com os fariseus, que o acusavam fizesse ele A ou B, e no caso o B era sempre o contrário do A. Ainda assim, nós temos vivido uma época perigosa para o cristianismo. Isso porque os tempos atuais dão mais atenção e crédito ao que é midiático do que aquilo que é sério, sábio, profundo. Nessas, o tal jovem cristão eleva um líder fraco, teologicamente falando, só porque tem milhões de seguidores ou uma retórica cativante, caindo muitas vezes num canto de sereia em vez de olhar para aquilo que a Bíblia realmente diz. É que dá muito trabalho estudar as escrituras, melhor que alguém faça isso por mim e me entregue a coisa mastigadinha. O problema é que nessa sopa rala costuma vir muita sujeira e a gente acaba comendo lixo sem nem perceber. O Moore nesse capítulo propõe um novo tipo de igreja. Ele diz:
A religião cristã não é uma ideologia como o socialismo ou o liberalismo, rastreada pela identificação pessoal. A religião cristã é um corpo. Graças a Deus, parece que também tem começado a surgir aí um novo grupo de jovens líderes, jovens pastores, que não são engessados nos usos e costumes como os antigos, mas também não são os oportunistas como os que eu falei agora há pouco. É um grupo de pastores que faz pregações de quase 1 hora, olha só que surpreendente, que prega expositivamente um texto bíblico, que é sim pró-vida, pró-casamento, que aborda temas atuais como o homossexualismo, mas de maneira teológica e pastoral, que é engajado com a cultura em termos de música e artes, mas que tem uma compreensão teológica apurada, capaz de analisar a graça comum na cultura de um jeito saudável e que estão cada vez mais se afastando do mundo político, graças a Deus. Enfim, temos opções dentro do espectro do cristianismo atual e temos que escolher, com sabedoria, em qual aprisco a gente vai se colocar. Mais uma vez é curioso ver o movimento pendular que acontece, até mesmo nessas escolhas de para onde eu vou como cristão. O Moore descreve pra gente 2 desses grupos. O cristão que se converteu de uma igreja morta, sem vida, costuma desconsiderar a liturgia e rotulá-la como formalismo, além de contrastar religião com relacionamento. Ao mesmo tempo, aquele que se converteu a despeito de uma igreja emocionalmente exuberante, mas teologicamente vazia, tem a tendência de buscar as raízes antigas e a estrutura de uma igreja com ordem litúrgica mais estruturada. É muito interessante ver um autor falando sobre isso, porque ao longo dos anos eu tenho visto justamente esses 2 grupos e é muito interessante ver como o ser humano é de fato essa coisa que eu falei agora há pouco, né? Um pêndulo. Nas palavras do Moore, um vai e vem entre extremos, sempre buscando evitar o último aspecto negativo. Então nós cristãos não devemos nos amoldar ao mundo atual para fazer parte da patota. Enquanto a gente se move para uma nova era, a gente deve procurar corrigir o rumo de alguns aspectos do passado, mas sempre nos certificando de que os corrigiremos do jeito certo, tá? O nosso foco não deve permanecer na cultura, mas no verdadeiro evangelho de Cristo. Afinal, quem se identifica com o cristianismo e se une ao povo de Deus já decidiu andar na contramão da cultura. A gente já aceitou o rótulo de esquisitos quando a gente passa a manhã de domingo na igreja, em vez de dormir até mais tarde ou tomar um café num restaurante da moda. E para encerrar o episódio com uma frase do Moore, uma igreja que não dá o devido valor ao evangelho é uma igreja que logo o perderá. E é isso, esse foi o meu comentário sobre o capítulo 1 do livro Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho. Lembrando que essa leitura está sendo feita no Clube Ictus, o clube de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos, numa parceria com a editora Mundo Cristão. Eu espero que vocês que aceitaram aí o desafio de ler com a gente estejam aproveitando essa jornada e que aqueles que ainda não fazem parte do clube se juntem a nós para começar esse livro. A gente está muito no comecinho dele. E se você não se interessou muito por esse livro, se junta a nós também, porque em breve a gente vai pegar outros livros, então fica pertinho da gente e uma hora vai ter algum livro legal para você, tá? Não se esqueça de se juntar a nós gratuitamente lá no Discord. Para isso é só você acessar bit.ly/leitura coletiva e de nos abençoar financeiramente. Você pode fazer isso se tornando um apoiador no Catarse. Acessa lá catarse.me/ictus para conhecer melhor o nosso projeto. Você pode fazer isso através de doações via Pix. A gente deixa na descrição do episódio a nossa chave Pix. E também você pode fazer isso através das suas compras regulares aí na Amazon. É só sempre partir do link ictus.com.br/Amazon. Eu sou Thiago André Monteiro, @vulgutan, o seu influenciador analógico. E esse foi o primeiro episódio do retorno do Diário de Leitura do Ictus Podcast. Até a próxima.